Jó, Bíblia Original Codex, página 84. E isso tudo é apenas a amostra das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Jó 27. Revelare. Como foi falado à escola, Jó é uma história que tinha que existir. Alguém teria que registrá-la. E esse alguém, para ter tal visão, só poderia ser Salomão. Jó continua sua defesa e tréplica aos 3 amigos legalistas e místicos. Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura meu coração, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não dirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha honestidade não negarei jamais. Até a morte continuo firme e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Iluminare. Vê a dispensação da consciência. Até hoje, até o fim do crivo, tudo é segundo a consciência. Todos que me julgam como vocês 3 só podem ser maus, pois é impossível que sejam do bem. Qual é a esperança do ímpio quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Ensinarei a vocês sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Porque então essa conversa sem sentido? Mas Zofar não suporta e interrompe a fala de Jó, dizendo: este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Os filhos dos homens maus passam fome, morrem na guerra, ficam doentes e suas esposas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como o pó e roupas como o barro. Amontoe o que ele armazenar, ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. Revelare. Este texto é idêntico aos provérbios e aos textos de Eclesiastes, confirmando a linguagem utilizada por Salomão. Zofar continua a interrupção da fala de Jó. A casa que um homem mau constrói é como uma teia de aranha, como a cabana de um vigia numa plantação. Rico ele se deita, mas nunca mais será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele como uma enchente. De noite a tempestade jogará longe. O vento do leste o leva e ele desaparece. Arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder, bate palmas contra ele e com assobios o expele do seu lugar. Jó 28. Após ouvir a interrupção de Zofar, Jó continua sua fala. Zofar, eu já lhe disse que o Criador não castiga os maus aqui diretamente. Deixa-me vos ensinar sem ser interrompido. Vou lhe apresentar a sabedoria suprema, a minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério. Nas mais escuras trevas, longe das moradias, ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos. Ele se pendura e balança. Jó, Bíblia Original Codex, página 85. A terra da qual vem o alimento é remexida embaixo, como que pelo fogo.
Das suas rochas saem safiras, e o seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave vê aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais ferozes nunca andam por este caminho. As mãos dos homens cavam as rochas e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros ali. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Mas onde se poderá achar a sabedoria? Onde habita a filosofia? O homem não reconhece o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro, nem trocada por prata. Não pode ser comprada, nem com ouro puro de Ofir, nem com um precioso ônix ou com safiras. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo que há debaixo dos céus, cosmos, material. Quando Ele decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a aprovou. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Revelare. A sabedoria aqui é cabala, números, símbolos, a simetria cósmica, o código-fonte, a árvore da vida, o modus perfeito como tudo foi planejado, formado e criado. É essa a sabedoria suprema da geometria sagrada que anunciamos e revelamos. Jó 29. Jó prosseguiu sua fala: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor, quando em casa sempre havia leite e azeite, quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam de pé, os líderes se obstinam de falar e com a mão cobriam a boca. Todos que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos pobres, defensor de estrangeiros. Revelare. Jó era um sheik árabe, considerado pelo Criador como justo, pai dos pobres e defensor dos direitos dos imigrantes, ou seja, ele não era de direita, ele não governava para os ricos e nem para os empresários. Este texto destrói todo o sionismo mundial. Jó continua: eu quebrava as presas dos ímpios
e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava, morrerei em casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim, e novo será o meu arco em minha mão.